Boa noite e bem-vindos ao Moçambique do Regional Gateway. Este que é o espaço que nos encontramos para falar sobre tudo que atua no setor, assim é que é de transporte e logística em Moçambique. Aqui também mostramos que papel Moçambique assume a nível de integração regional. Quando falamos de transporte e logística, também falamos sobre segurança nas estradas, falamos de custos logísticos e todos os desafios inerentes deste processo. Então, no programa de hoje, queremos realmente dar ênfase a eles e, claro, não falar apenas de desafios, mas falar também de que oportunidades podemos encontrar dentro deste setor. E para isso, trago hoje um convidado muito especial. Ele que é o presidente da Associação Moçambicana de Operadores na Logística e também diretor de operações da Ngomopo Trading, que é uma empresa que atua no setor de transporte e logística. Recebemos hoje em estúdio Celso Kwambe. Celso, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, caros convidados. Chamo-me Celso Daniel Kwambe, sou o presidente da AMO, que é a Associação Moçambicana de Operadores de Logística. Sou também diretor de operações da Ngomopo Trading e também vice-presidente do Pelouro de PMEs Conteúdo Local da Câmara de Comércio de Moçambique e África do Sul. Muito bem. Envolvido aí em vários aspectos e creio que hoje temos um especialista com certeza. Celso, vamos então dar início à nossa conversa. Muito obrigado, vamos a isto. Como é que o Celso descreve o setor de logística, o setor de transporte e logística em Moçambique neste momento? Como é que descreve? Eu descrevo como um setor que está em constante crescimento e quando se fala de logística nós falamos de integração de todos os agentes que operam na logística, que é a logística ferroviária, a logística portuária, a logística fluvial, a logística aérea e neste caso a marítima. Então todos esses fatores integrantes na logística alinhados criam aquilo que chamamos competitividade logística. Sim. Que é reduzir os custos operacionais e dinamizar aquilo que é a competitividade do nosso país. Exatamente. E olhando aqui para Moçambique, que pontos causam pressão naquilo que é o setor de logística, setor de transporte e logística aqui em Moçambique? Eu queria dizer que, geograficamente, Moçambique, em termos de logística, é um país privilegiado, uma vez que encontra-se banhado pelo litoral do Oceano Índico. Então, isto faz com que países do Interland, como Malawi, Zimbábue, Zâmbia, República Democrática do Congo, Sim. e África do Sul, apesar da África do Sul não estar no Interland, usem as nossas fronteiras marítimas e as nossas fronteiras terrestres como pontos de operações logísticas para minerais, carga geral, carga agrupada e também para o setor do oil and gas, setor energético neste caso, Sim. Não tirando o mérito do setor de agronegócios. Ok. Então, Celso, no seu ponto de vista, estamos perante uma situação de crescimento e não de pressão como tal, ou seja, a nossa localização geográfica permite-nos isso? Estamos numa situação de desafio. Nós tivemos, quando de alguns meses, a situação de cheias e esta mesma situação de cheias revelou muitas fragilidades em termos da condição das nossas estradas, das nossas pontes e em termos da situação em que a configuração das estradas de Moçambique, que são para escoamento e os problemas que nós já conhecemos, que é a dificuldade de acesso ao interior. E essa mesma dificuldade de acesso ao interior faz com que a logística reversa em Moçambique seja muito difícil. Porque o que temos em Moçambique? Nós temos cargas a subir, Sim. mas não temos cargas a descer. E o único momento que temos oportunidade de negócio na carga a descer é no momento da campanha agrícola. E sabemos muito bem que os insumos agrícolas encontram-se no interior. Não se faz a agricultura no litoral, a agricultura é feita no interior. Então, para toda a inteligência logística e essa toda a operação ser viável, é preciso que haja estrada, haja energia, haja bombas de combustível, quer dizer, todo esse envolvente logística contribui para que a gente tenha eficiência. Sim. E a redução de custos. Sim, a questão da carga de retorno é sempre um aspecto
que é mencionado aqui nos nossos programas. Sim, sim. Acho que é um dos desafios que enfrentamos. Mas assim, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios operacionais, com base naquilo que acabou de mencionar, que empresas que operam neste ramo, empresas como as vossas, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Eu vou ler um pouco a minha cábula, porque uma das Bíblias, o plano estratégico, o PES, é uma das Bíblias, setor privado e governo, em que elenca aquilo que são as estratégias governamentais do setor privado em relação ao desenvolvimento econômico de Moçambique. Sim. Então, mesmo o PES, em que estamos a elencar o plano de negócios do porto, os caminhos de ferro e demais entidades que operam no setor logístico, temos a degradação de infraestruturas, custo de combustível e manutenção, o tempo elevado de trânsito. Quando do último evento que tivemos com a GZ, eu referenciei esta questão do tempo de trânsito, Sim. em que temos carga portuária que vai a Harare e o trânsito em Moçambique, a alfândega define 72 horas úteis para que esta carga saia do porto de Maputo até a fronteira de Machipanda. Exato. A alfândega define 72 horas do trânsito, posto 72 horas, o transportador ou a empresa de transporte incorre multas. Nós nos perguntamos, é possível sair de Maputo até Machipanda em 72 horas? 72 horas, uma vez que a nossa condição das estradas não se encontra em perfeitas condições, temos buracos, Então, esta questão em que tens um organismo que tem uma metodologia e nós, como setor privado, a atuar, vemos uma outra situação. Ou seja, não há alinhamento naquilo Sim. que são as regras impostas e o que acontece no Sim. terreno, certo? Chamamos de daily case analysis, ou o dia a dia, a vivência do dia a dia, é que é diferente daquilo que é instituído nos livros, nas políticas. Exatamente. Então, aqui fica o desafio para as pessoas que realmente redigem Sim. e realmente calculam esses tempos para fazermos realmente o teste. O teste, como uma viagem de estrada, já vai realmente melhorar aquilo que é um dos desafios que vocês enfrentam. Exatamente. E Celso, tem falado realmente publicamente a nível desta questão da segurança nas estradas. Sim. O quão grave é a situação neste momento? Nós temos as estradas Moçambique posicionadas na zona litoral. Esta é uma questão que vem já do mercantilismo e da exploração colonial, em que as grandes colônias como a Índia identificavam Moçambique como um local de escoamento de carga e fazia-se esse escoamento através de navios. Sim. Obviamente que os navios estavam próximos ao mar, então era uma logística de escoamento. Então tens também população e estrada no mesmo meio. E isso faz com que haja muitos incidentes em termos de segurança rodoviária. Exato. E acrescenta aquilo que é o índice de acidentes. Nós na Zona Sul podemos não sentir muito esse impacto, mas nos maiores bolsões populacionais como Nampula, Quilimane, as pessoas estão muito concentradas na estrada. Os projetos a longo, médio prazo de armazenagem, bombas, todos os projetos logísticos estão sempre quase ao redor da estrada. Agora deve imaginar qual é o risco que isto propicia à população, aos transeuntes e a toda a estrutura logística. Conseguimos ver mesmo aqui na vizinha África do Sul que normalmente estas zonas já estão identificadas. Centros logísticos e zonas industriais normalmente não é no mesmo local em que encontramos, por exemplo, os centros urbanos. Sim. Então é realmente algo também que cabe aqui observarmos para garantir, porque entendo aqui que segurança na estrada, afinal não estamos a falar apenas do motorista e do caminhão, mas também realmente da população que está nessas estradas. Sim. Um dos maiores centros logísticos energéticos da África do Sul é Sasolburg. Está em Free State, está a 100 km da cidade de Joanesburgo, mas é só ver o manuseamento que a região de Sasolburg faz é de gás. Exato. Sabemos que gás é altamente inflamável e é muito explosivo, mas temos população, mas com regras claras de segurança e de safety. Então é possível coabitar, mas é preciso criar e por uma acaso estrutura. de Moçambique temos aqui a Sasol também, não sei se o Celso tem informação. Eu sei que eles estão muito próximos de Vilanculos, mas creio que também estão numa área isolada, pelo menos é um caso... Sim, estão sim numa área isolada, mas os últimos acontecimentos datados há alguns anos
de população a tentar fazer agricultura em algumas áreas proibidas, que estava questões de exclusão, mortes, e pronto, houve necessidade de proibir e consciencializar a população a não se perfazer estas zonas devido à volatilidade do gás. Pois. Então é preciso Pois. ter em conta esta questão. Então, no seu ponto de vista, Celso, que estratégias podemos usar para mitigar o impacto ou para realmente tornar a operação logística mais segura? Há uma necessidade, talvez estava a fugir naquilo que são as questões que a doutora está aqui a desmiuçar, mas é a questão do treinamento, da formação, da consciencialização, daquilo que chamamos de boas práticas, em que são práticas que não só advêm do setor logístico, mas é toda uma integração de todos os stakeholders. Logística não se faz só por si, só pelos caminhões de carga, é muito mais profundo do que isso, é uma cultura, é uma sociedade, é um país inteiro. Então acho que é um dos segmentos que alavanca qualquer país. Pois. Sim. Muito bem. Não sei se fui fiel ou dei algumas fugidinhas. Acho que até dar um bocadinho ser politicamente correto aqui. Não necessariamente, mas temos grandes desafios. Temos muitos desafios no segmento logístico. Sim. Vamos a ver agora a situação de combustíveis. Pois. Esta situação é sim mundial, mas também advém da questão das divisas. O combustível paga sem divisas e o nosso país sabemos muito bem que estamos com um déficit na balança de pagamentos. Temos mais importações que exportações. Isso. E temos muita pressão nos outros segmentos econômicos. E a grande pressão na questão de divisas é na questão de combustíveis. Veja só, um tanker de combustível médio leva em si 20 milhões de litros. Agora imagina como é que se paga esses 20 milhões. São milhões de dólares, são operações bilionárias. Agora imagina a pressão econômica que estas operações causam. Sabemos muito bem que mesmo na operação de combustível, uma das soluções chamamos smuggling, que é o contrabando de moeda, etc, são criptomoedas, é o financiamento. Quer dizer, há muitas operações financeiras obscuras no segmento de combustíveis por causa da magnitude do dinheiro que movimenta-se e dessa questão da incapacidade de Moçambique poder prover divisa. Pois. Já que tocou no tema, vamos mesmo entrar um bocadinho mais nisso. Eu sei que opera também neste ramo de transporte de carga para o Interland e aqui também nacionalmente. Como é que isso tem afetado a vossa operação, esta questão dos combustíveis? É uma questão que não só está a afetar Moçambique, mas também o África do Sul e principalmente o país de Interland. Sim. Nós tivemos uma operação, temos a operação de transporte de glicerina do Porto de Maputo. A glicerina vem da Índia, vem em contentores de 40 a 20 toneladas e sai da Índia, vai até Zimbábue. Sabemos que Zimbábue é um dos países no Interland que está muito desenvolvido no setor do agronegócio. Isso. E o Porto de Maputo é um dos portos mais usados, apesar do porto mais dinâmico para operações de mineração e bulk operations para países como Malawi e Zimbábue, tem sido o Porto da Beira. Isso. Mas algumas das vezes, por questões mesmo logísticas, algumas cargas, grande parte são manuseadas no Porto da Beira, mas passam para o Porto de Maputo. Então temos esta questão do combustíveis, em que temos os caminhões de retorno parados no in-shop com ferrocromio aí para o Porto da Beira como retorno, mas que não tem opções porque não há combustível. O próprio Zimbábue está numa situação muito complicada. A África do Sul já fez a revisão de preços do combustível e o preço do combustível, principalmente do diesel, está muito alto. Nós cá em Moçambique estamos através de, chamamos medidas ad hoc, tentar controlar este cenário, mas as próximas levas de combustível terá de haver uma requalificação de preço ou alguma estratégia PP entre o setor privado e o governo para ver se consegue reduzir aquilo que é o impacto social desta questão, porque afeta até o consumidor final, que é a população, no preço do transporte público, no preço operacional. Muita gente não sabe, mas grande parte da maquinaria que é usada na logística da armazenagem, na logística de manuseamento de mineração é diesel. Então, e sabemos que a grande crise agora
chamamos combustíveis, mas é especificamente no diesel. Mesmo a cidade de Maputo, a questão do diesel é... Exato. Tens um caminhão cavalo que para abastecer full tank são 400 mil litros, agora imagina. Sim. Isto A minha percepção, olhando para aquilo que é o cenário agora na cidade de Maputo, é que conseguimos ver menos carros a circular nas estradas. Será o mesmo que está a acontecer também a nível logístico? Temos mais caminhões parados, ou seja, temos menos movimentação logística devido a esta situação atual? Temos uma situação de instabilidade, temos uma situação de ociosidade, temos uma situação de especulação de preço e temos uma situação de desespero. Então, quando tens todas essas intempéries, tu crias espaço para ver especulação de preços. Sim. Naquilo que é o custo do frete. Já existe aquilo que é... que não existe, quer dizer, já não temos um fair play naquilo que é a estipulação de preços. Sim. Se eu lhe convidar agora a pedir uma cotação logística em 5 empresas, já de ver que há uma disfunção de preços muito alta e tu não sabes a que se deve isso. Exato. Mas com esta situação de combustíveis, nós próprios temos operações, agora queremos fazer em Durban, mas não estamos a conseguir sair de Maputo porque não há combustível. Veja só, Maputo, Beira, Nacala são algumas bases logísticas, mas especificamente em Maputo, no porto da Matola, que é o porto de combustíveis, que chamamos de terminal de combustíveis, é que há a maior pressão. Exato. De combustível até para a própria África do Sul. Temos 3 tankers lá à espera para fazer o bulk supply nos tankers de combustível de 4, 5 mil litros. Então imagina qual é a pressão exercida. Exato. Quer dizer que o consumo de combustível em Moçambique, principalmente na zona sul, é doméstico entre aspas, mas temos pontos de caminhões que estão a vir da África do Sul e a subir para o Interland, que também dependem do nosso combustível. Pois. Então é muita pressão e também temos uma situação em que que não informais, mas o consumidor normal e o consumidor em bulk fazem não é contenção, mas reservas. Então quem faz reserva compra mais, em vez de comprar 30 litros, compra 100 litros, então cria muita pressão no sistema. Exato. Sim. Estamos mesmo numa situação de desafios. Já estivemos na semana passada a ver um bocadinho sobre o impacto desta crise e realmente notar que não é apenas uma crise de combustível, é uma crise que vai criar outras crises, infelizmente, porque no final do dia, tal como o Celso mencionou aqui, quem paga a conta é o consumidor final. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos para a segunda parte do nosso programa. Bem-vindos mais uma vez ao Moçambique The Regional Gateway. Estamos hoje a falar dos diferentes desafios no setor dos transportes e logística. Falamos já na primeira parte deste programa sobre quais são os desafios a nível de segurança nas estradas. Mencionamos também a atual crise do combustível e que constrangimentos isto está a causar. Vamos então continuar com a nossa conversa. Temos hoje aqui Celso Kwambe, ele que é presidente da Associação Moçambicana de Operadores na Logística. Celso, vamos agora entrar a nível de competências, a nível de formação, a nível de capital humano para este setor. Recentemente eu tive a oportunidade de realmente ver a sua análise a nível daquilo que podem ser as lacunas de competências no setor de transportes e logística. Quão sério é este problema no seu ponto de vista? Eu acho que é um grande desafio. Estivemos juntos há dias num fórum relativo à logística entre algumas entidades, não importa referenciar por questões de publicitação, em que falamos desses desafios da formação dos motoristas, falamos também do gap entre nós empregadores. Exato. De fazer a formação a estas pessoas, estas mesmas pessoas fazerem a fuga aquilo que é de quadros
Então há este medo, há também esta questão de investimento na questão da certificação e na qualidade daquilo que é o segmento dos técnicos ou dos operadores de logística em Moçambique. Exato. Então podia ler aqui a minha cábula que falava sobre, no primeiro bullet point, da questão dos motoristas qualificados de longo curso, a necessidade de qualificação de técnicos de manutenção de frotas, da qualificação dos gestores logísticos, nós. Exato. E um dos principais gaps que nós, quando fizemos a nossa análise FOFA, é SWOT, é a questão da certificação profissional, a questão da baixa adoção das tecnologias logísticas, a formação na prática insuficiente e pronto. Temos como impacto o aumento do número de incidentes, a baixa produtividade e competitividade internacional. Exatamente. Mas de onde é que estão a vir estas lacunas? No final do dia, é falta de currículos alinhados àquilo que é a realidade, ou falta de instituições de formação, ou as empresas também não estão a investir tanto naquilo que é o seu capital. No seu ponto de vista, de onde é que está a vir isso? Eu falo muito sobre o meu exemplo. Eu tenho cerca de 10 anos em transportes e logística, mas posso dizer que a maior parte da minha formação foi in-house, foi na empresa que me empregou e tive a sorte, né, de realmente estar numa multinacional que entende que tinha que investir. Qual é que é o cenário para estes motoristas, para outras pessoas que realmente estão nestas posições logísticas? A doutora teve, por sorte, teve a oportunidade de estar, sem querer fazer a publicidade, num dos maiores players de armazenagem logística, de manuseamento logístico de Moçambique e da África. Então, acho que teve acesso àquilo. Sabemos muito bem que este grande player, sem fazer publicidade, opera com uma das maiores multinacionais a nível mundial. Sim. Então é só imaginar uma pessoa que tem exposição a esse mundo durante 10 anos. Exato. E qual é o know-how que vai adquirir. E acredito eu que está em condições de competir em pé de igualdade com qualquer outra pessoa que esteja também nesse segmento. Exato. Mas estes casos são 1 em 1 milhão. Exato. Eu próprio tive a oportunidade e uma das minhas experiências foi trabalhar como subcontratado num desses projetos e percebi que ainda não estava preparado para aquilo que são os grandes projetos. Exato. A questão da exigência, a questão da formação, a questão da língua, que é a linguagem técnica operativa a mais alto nível, as certificações, o custo, é muito investimento, é por isso que estes segmentos movimentam milhares de dólares. Então, se eu imaginar um quadro técnico como a doutora, a sair dessas instituições, qual é o valor no mercado comercial e a competitividade. Exato. Mas, infelizmente, o setor de logística em Moçambique vem da empiricidade. Temos escolas de logística na altura, escola industrial, as câmaras na altura que formaram grandes quadros neste país, mas foi numa altura que Moçambique estava a precisar de quadros e a formação profissional não era tão cara quanto a hoje. Temos sim acesso àquilo que são as tecnologias de informação e comunicação, a inteligência artificial, mas temos que ver que isso não é de acesso a todos. Exato. Eu sempre tenho falado, por exemplo, esta coisa de inteligência artificial, não basta só usar, é preciso saber o prompt, Exato. os comandos, não basta. Eu vejo muita gente a usar, mas mal, principalmente no nosso segmento. Então é preciso ter as ferramentas próprias, ter acesso a um manancial. Eu sempre digo que o meio em que a pessoa encontra-se define muito aquilo que são as competências técnicas e o nível de exposição. Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer logística fora. Quando falo fora, falo na África do Sul. Então, bebi muita experiência de empresas de engenharia logística, Siemens, ABB, Rubicon Group, a empresa agora do Elon Musk, que é a Tesla, que está na África do Sul, já é operária, as pessoas não sabem. Então, só esta exposição dá-te um overview mundial de como é que está-se a fazer as grandes práticas em termos de logística. Estive agora na Itália, íamos fazer através da Câmara de Comércio, a Eurocam, uma visita das empresas que estão no plano MATE, que é o plano de desenvolvimento, e vimos como é que eles estão a fazer logística. É um outro nível. Exato. É um outro nível. Então, Exato. esta exposição, o acesso certo, a formação com profissionais de topo de gama faz com que
nós tenhamos esta experiência logística. Exato. Vamos ver no Interland, um dos desafios é a barreira linguística. Nós temos que saber qual é o escopo dos nossos motoristas na área logística. São pessoas que vêm de uma formação não tão específica e tão profissional como tal, mas tem um know-how, mas é um know-how empírico. Sim. Então, para eles saírem para um outro nível, é preciso que haja esse acesso à formação. Mas também temos aqui a questão de dizer que a formação é um investimento. Exato. E precisa de retorno. E com os gaps nos quais eu elenquei em relação à situação das lacunas logísticas em Moçambique, que é a questão das estradas, a questão das portagens. Veja só, de Maputo a Pemba tu tens 11 portagens. Uau. 11 portagens. Então quer dizer que se fazes Maputo, Pemba, Pemba, Maputo, tens 22 pagamentos. Então são por aí 25 mil meticais por operação, 50, só em portagens gastas e vamos lá ver portagens versus aquilo que estamos a ver nas nossas estradas. Então, para um dono de uma empresa logística, ainda investir na questão da formação técnico-profissional é complicado. Esta era a minha pergunta a seguir. Será que as empresas moçambicanas estão a conseguir compensar este déficit ou esta lacuna a nível de competências para os seus trabalhadores? Será que o foco destas empresas também está nisso? Elas entendem que para competirmos hoje em dia, estamos a falar num cenário em que Moçambique está a acolher novos projetos, projetos de óleo e gás, estamos a falar de grandes projetos. As empresas conseguem ver o valor nisso ou ainda elas mesmas também têm que ser educadas a este nível? Olha, as grandes empresas de logística, os grandes players que estão subcontratados diretamente nesses projetos, por exigência das multinacionais, tendo fazê-lo, por exigência das multinacionais. Agora, obviamente que temos outros players médios e pequenos players que não têm capacidade para fazer esta certificação. São certificações, de certa forma, muito caras, que exigem um investimento muito grande. Então, os megaprojetos, por exigência, obrigam com que as empresas tenham, certo. Não queria referenciar, mas temos empresas que o quadro técnico de transporte e motoristas tem certificação. Exatamente. Sim. Exatamente. E creio que são essas empresas também que agarram as melhores oportunidades quando se trata desse tipo de exigências. Eu sempre digo em logística que, vou dizer em inglês, é share the cake. Share the cake, o que significa? É ter este megaprojeto, mas 30% das oportunidades dentro de 100 irem para os informais, não sei se está a perceber, sim, para esses mesmos, de uma forma forçosa, serem obrigados a adaptar-se àquilo que são os standards. Isso está a acontecer muito agora nos megaprojetos, nos projetos de ONGs, apesar desta questão de crise, do corte ao financiamento dos projetos, em que diz que temos em Chibuto um projeto que vai agregar e diz que, ok, vamos lá tentar ver dentro desse escopo de empresas que estão cá, não registradas, mas de operadores nesse segmento, se podemos apoiar algumas empresas, alguns informais ou alguns singulares, para ver se conseguem chegar àquilo que são os níveis cimeiros. Então é um trabalho, é um pushing. Vamos nos puxando, vamos nos capacitando para podermos chegar ao nível desejado. Exato. E para deixarmos de ser muito empíricos, no seu ponto de vista, Celso, o que é que deve ser feito ou o que é que deve ser alinhado no sistema de formação nacional? Eu acho que chamamos de agregado de todos os stakeholders, a ANEP, os operadores. Há uma coisa que as pessoas que não estão no associativismo não entendem o impacto. Tu tens, por exemplo, uma federação como a FEMATRO, que é a maior federação depois da FENAGRE a nível de Moçambique, que é a Federação Moçambicana dos Transportadores. É uma federação que engloba muitas associações empresariais. Então, estas associações e federações têm um poder muito grande de influenciar. Então, podemos usar esses stakeholders, que é para passar a informação e podermos desenvolver. Muito bem. Então, é preciso fazer este task force. Sim, de certeza, a nível das competências,
creio que também ainda temos um trabalho de casa para fazer, Sim. não só a nível dos currículos, mas também creio que a nível das empresas, de investirmos muito mais também em formação. Vamos então entrar um bocadinho a nível daquilo que são os projetos e olhando aqui para a recente decisão da Total a nível dos desenvolvimentos no setor de gás. Que impacto isso pode ter naquilo que é a logística em Moçambique? A última decisão da Total que eu saiba foi por causa da esta questão que elencamos, as estradas, os custos operacionais, os delivery timings. No setor do oil and gas, os delivery timings são muito importantes. Exato. Porque é um material de um power plant que fica à espera 3 dias, são milhares de dólares que estão a ser perdidos, porque eles têm operações muito específicas e precisam de um timing. E nós sabemos muito bem que a nível das nossas estradas temos intempéries grandes que fazem com que o custo logístico seja alto e o timing de espera seja também. Então eles fizeram com que seja obrigatório que os seus suppliers façam o transporte das suas mercadorias ou da sua logística via marítima, excetuando os transitários de combustível. Esta é uma decisão que é um tiro no pé para aquilo que são os operadores logísticos e corta-lhes as pernas para aquilo que são as oportunidades. O segmento logístico não é só de motorista, carga, não. Toda aquela envolvente, manuseamento, maquinistas, operadores logísticos, estiva, toda esta inteligência do mercado do segmento logístico fica fragilizada. Num cenário em que Moçambique tem cerca de 70% a 80% da sua mercadoria transportada por via rodoviária. Sim. Então, realmente aqui os players, os diferentes operadores vão ter que se reinventar se quiserem realmente abraçar estas oportunidades. Estamos preparados para responder a esta decisão a nível dos operadores? Eu acho que pouco a pouco tivemos o Final Investment Decision e a retoma. São decisões que não são finalizadas e são aconchegantes, aquilo que está-se a ver, que é o momento. Mas disse-me um ponto que deixou-me um pouco apaixonado, que é o segmento ferroportuário. E dizer que um dos grandes desafios, eu estava a ler e leio sempre o plano estratégico do CFM, eles terão um conselho coordenador dia 23 a 24 na Beira para discutir a questão do Porto de Nacala, o Porto de Maputo, a concessão da Cornelda, o Porto de Pemba, e para ver a viabilidade de tornar esses mesmos portos de atração. O que está a acontecer é que principalmente o Porto de Maputo está a ser levado como um porto de armazenamento. Os portos não são. O armazenamento de carga é feito em portos secos, em que armazena-se e faz manuseamento. Os portos, como o Porto de Maputo, são portos de transação de carga. Então, tiram esse papel aos portos secos e dão aquilo que são os portos fluviais e torna-se uma logística muito complexa e complicada. Então, estava a ler o plano regional, queria dizer alguns números. Por exemplo, em relação ao transporte do ferrocrômio, usando a África do Sul e o Maputo Port, nós temos, por exemplo, uma transação de quase 9,8 bilhões de rands em termos de cargas. Isso é muito dinheiro. É uma operação em bulk, são milhões, são bilhões e bilhões de rands de dólar. Agora é só imaginar, por exemplo, temos a questão da terminal de contentores, em que temos uma empresa de Dubai que está a fazer aquilo que é a reabilitação equivalente a 100 milhões de dólares. Então são investimentos muito estruturantes e que dinamizam aquilo que é o segmento logístico ferroportuário. Mas é uma questão muito... Quando chamamos o segmento ferroportuário também estamos a chamar o portuário e a questão da cabotagem. Eu acredito que nos últimos 5 anos Moçambique apenas viveu a experiência não de pequenos players que estão nesse segmento, mas de comunidade logística em geral nesta questão das chuvas, em que tivemos aí numa cortada e o transporte de mercadorias era feito via cabotagem. Acredito que foi uma experiência, acredito que os números mudaram. Acho que deve ter reduzido muito, nós foi uma experiência nessa altura de cabotagem. Como realmente uma situação faz-nos lembrar que temos outras soluções, temos outras vias que podem realmente ser exploradas a nível de transporte de mercadorias.
Chamamos aqui no isso de país. competitividade de logística. É porque nós vemos logística como competição. Não, se todos os stakeholders estiverem a desenvolver, a crescer, alinhados, com a tecnologia certa, com os players certas, com a formação certa, com os quadros certos, todo o segmento, dizem, where the head goes, the body follow. Onde a cabeça vai, todo o corpo segue. O Celso acredita que a cabotagem pode realmente ser vista como uma solução para reduzir a nossa dependência rodoviária? Eu tive a oportunidade, através da Confederação das Ações Econômicas de Moçambique, que me recebeu como técnico e trabalhei lá durante 8 anos. E o primeiro documento que me veio à mesa, através da USAID, foi a proposta de lei de cabotagem, em 2016. Veja que esta proposta de lei, eu particularmente e alguns players do CTA, fizemos a consulta em 2016. A consulta pública, fizemos os encontros e até hoje temos em mesa e ainda não está a avançar para aquilo que a comunidade em geral quer, porque ainda está a fazer o estudo e a viabilidade disso. Mas temos empresas que estão a operar, temos a Cevitas, que estão a fazer cabotagem, e pronto, temos a do Gongo, muitos não entendem, mas a do Gongo é um dos maiores logísticos deste país, porque eles não só fazem um manuseamento de clinker, exportação de clinker, produção de cimento, mas também eles têm embarcações que fazem cabotagem, muitos não sabem, que é transporte. Para mim também chega a ser novidade. Eu também não sabia, mas fiquei a saber no Conselho Coordenador do Ministério de Transporte e Logística, e foi um dado que emocionou-me. Para Moçambique há tanta coisa a acontecer que a gente acaba não sabendo, mas é muita coisa, mas é preciso disseminação de informação e de oportunidades. Exato. Mas também nós, como lojistas, temos que ir atrás. E eu, por exemplo, eu sou de Chibuto, Maleice, sei que fora o porto de Chongqing, que está a fazer manuseamento de silício, o Porto de Chongqing está para fazer uma operação e aquela área toda é uma área que vai fazer a logística de exportação, mas temos também outros projetos que estão a decorrer. Veja só, a 250 quilômetros de nós não temos esta informação, então é importante que nós particularmente façamos um scope study, saiamos daquilo que é o bolsão da cidade e tentar entender aquilo que está a acontecer na nossa envolvente. Isso é uma das missões aqui neste programa, realmente darmos voz às diferentes atividades que estão a acontecer em Moçambique, porque eu sempre digo, né, Moçambique não é Maputo, temos que realmente sair daqui. Estamos a caminhar para estamos mesmo na reta final do nosso programa. Queria deixar o desafio, se pudesse identificar 3 prioridades, né, para transformar aquilo que é o nosso setor de transportes e logística, quais é que seriam estas 3 prioridades para si? Uma das maiores prioridades agora para a logística em Moçambique é a questão da N1. Da N1, mas também da criação de estruturas resilientes. Exato. Nós vimos, né, neste caso, que a nossa N1 ela passa por meio de rios. Então é preciso adotar uma estratégia para a construção de estruturas resilientes, mais fortes, com mais aversão àquilo que é o mar e o vento, que é para dinamizarmos. Nós, em particular, ganhamos o tenda para Zimbábue, porque eu próprio também não tinha o domínio de fazer a operação via África do Sul, em que temos, sim, melhores estradas, mas temos um custo de mais 600 quilômetros. Está a imaginar, em vez de fazê-lo via Machipanda ou via Chiqualaquala está mais Machipanda, poupamos por aí 600 quilômetros. É por isso que lhes interessa, os zimbabianos, interessa as empresas zimbabianas, é fazer logística via Moçambique. Então é uma oportunidade grande que a gente tem para dinamizar, mas é importante que as nossas vias de acesso estejam em condições. Então, melhorar as vias de acesso inclui também melhorar tudo aquilo que é a estrutura logística em Moçambique. Então, se avançarmos com isso, seria uma grande vitória. O desgaste dos caminhões é muito grande, a questão de custos de manutenção automaticamente sobem completamente aquilo que é a estrutura, a estadia, quer dizer, tudo a logística conta.
o E tempo qual de é que seria a espera. segunda e a terceira prioridade nesse caso? Melhoria naquilo que são as infraestruturas dos bolsões de Interland. É preciso dinamizar a fronteira de Machipanda. Nós temos delay times de fila de 2 dias de Isso. caminhões que estão para... Então imagina um caminhão que está em Machipanda ficar 3 dias só para entrar em Zimbábue. Mas pronto, é preciso melhorar aquilo que são os interconectores. Temos a fronteira de Casacatiza que conecta Moçambique a Zâmbia, que também é preciso. É preciso dinamizar esses bolsões logísticos que parecem desprezíveis, mas que movimentam milhares e milhares de dólares e de oportunidades. Muito bem. Sim. Mavonde é uma das fronteiras que está a 50 km, que é um dos maiores pontos de produção de ouro, que muitos jovens não sabem, mas que está no Chimoio, está em Manica. Então, temos muita comunidade chinesa e logística que está a fazer lá. Temos Lupiche, no Niassa, em que temos uma das maiores minas de platina em Moçambique, temos comunidade lá e temos operações, eu, em particular, faço operações de transporte, manuseamento de combustível. Então, são operações bilionárias que nós não temos acesso e nos limitamos só em dizer que temos que só investir em Maputo, mas está a acontecer coisa muito grande a nível do centro e norte. Temos projetos no Niassa de energias renováveis, projetos eólicos dos suecos, há muita coisa. Temos o grupo Rengo, que entrou agora em Moçambique. Sim, a infraestrutura vai realmente Sim. ajudar isso tudo. Celso, últimas considerações aqui. Eu acredito que temos que investir no segmento, em particular transporte fluvial, rodoviário e desenvolver o pilar logístico nacional. Exato. Flexibilizar mais a logística, que seja abrangente e quer dizer, isto passa por questão também de didática, introduzir como cadeiras a logística e aumentar o número de apaixonados de cursos que as pessoas possam desenvolver em Moçambique. Muito bem. Sim. Celso, muito obrigada aqui. Exato. Esqueci um pormenor, desculpa cortar. Sim. Que até falei, ainda estamos no mês da mulher. Exato. E eu recitei que uma das... quer dizer, a mulher tem um papel muito importante na logística. Nós vemos que, por exemplo, nas zonas transfronteiriças, quem está em frente à questão da restauração, que é fornecimento de bens alimentícios, é a mulher. Exato. Então, esta mesma mulher tem um papel muito importante na logística, sem negligenciar aquilo que é do homem, mas elas já que estão lá na fronteira, já fazer o intercâmbio, a fazer o fornecimento de bens e serviços, alimentação. Então, isso é um win-win. Exato. Não podemos negligenciar. Exatamente. Sim, sim. Exatamente, então, muito obrigada, Celso, muito mais uma vez por estar aqui e realmente partilhar aquilo que é o seu conhecimento no terreno, a nível de diversos aspectos, a nível daquilo que são os desafios, mas também conseguimos ver aqui muitas oportunidades para a transformação do setor de transportes e logística, desde a segurança nas estradas. Falamos aqui também da necessidade de formarmos os quadros para realmente abraçarmos aquilo que são as oportunidades que Moçambique está a trazer neste momento e também de algumas grandes decisões de algumas regiões onde grandes projetos estão a decorrer neste momento. Então, muito obrigada, Celso, mais uma vez. Para si que nos acompanhou, este aqui é o Moçambique de Regional Gateway, o programa em que realmente trazemos em destaque o setor de transportes e logística. Eu sou a Neide, vemo-nos no próximo programa e continue aqui com a MBC. Até lá. Muito obrigado.